Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo sobre a disciplina de Matemática A. Vou então continuar neste vídeo a resolver a ficha de trabalho número 5 do professor José Carlos Pereira. O exercício 2 diz-nos o seguinte: no referencial x ou y, considera então um segmento de reta AB, tais que temos aqui as coordenadas do ponto A, que são 0, 2, e temos aqui as coordenadas do ponto B, que são descritas como A menos B, isto relativamente à abscissa do ponto B, e A quadrado menos A relativamente à ordenada do ponto B. Sendo que este A é um valor positivo, ou seja, pertencente a R+, e B é um valor que pertence a R. Sabe-se então que a bissetriz dos quadrantes ímpares é a mediatriz do segmento AB. Nestas condições, quais são então os valores daquele parâmetro A e também de B? Bem, eu tomei aqui a liberdade de desenhar o referencial e se me falam da bissetriz dos quadrantes ímpares, eu vou então fazer assim aqui, aparecer a bissetriz dos quadrantes ímpares. A bissetriz dos quadrantes ímpares é aquela reta que divide então o primeiro, vou aqui registrar, divide assim o primeiro quadrante e o terceiro quadrante ao meio. Daí chamar-se bissetriz dos quadrantes ímpares, primeiro e terceiro. A equação desta bissetriz pode ser definida como y igual a x. Ou seja, isto diz-me que qualquer ponto que esteja na bissetriz, né, que pertença à bissetriz, a sua abscissa é sempre igual à ordenada. Imaginemos, por exemplo, aqui um ponto P, e se eu sei que a abscissa seria, por exemplo, 4, né? A sua ordenada obviamente também seria 4. Se eu pensasse aqui assim num ponto Z, e se a abscissa deste ponto Z fosse menos 5, a ordenada deste ponto Z também seria menos 5. Isto porque a bissetriz é o conjunto de todos os pontos que estão à mesma distância de duas retas concorrentes. Se o ponto Z está à distância de 5 unidades do eixo do X, também estaria a 5 unidades a distância do eixo das ordenadas. E então temos como y igual a x, ou seja, o conjunto de todos os pontos, onde a abscissa é igual à ordenada, o conjunto de todos esses pontos dará então aquilo que designamos como bissetriz dos quadrantes ímpares. Sabemos também que neste exercício esta bissetriz é a mediatriz do segmento de reta AB. Quer dizer, quanto ao ponto A, tenho aqui as suas coordenadas, a abscissa é 0 e a ordenada é 2. Pensarei então assim aqui no ponto A. Por exemplo, estará assim aqui, quer dizer, esta graduação, atendendo àquele 4, não me parece muito real. Deixem-me só reorganizar um pouco isto, para que não fique muito desenquadrado. Se é 4, quer dizer, ok, a meio estaríamos a 2, e teríamos assim aqui o ponto A, cujas coordenadas do ponto A são então a abscissa 0 e ordenada 2. Relativamente ao ponto B, as suas coordenadas estão descritas desta forma: A menos B e A quadrado menos A, relativamente à ordenada desse ponto B. Como é que nós vamos resolver este problema? Bem, atendendo a este conceito, a minha ideia será, atendendo à informação que disponho, achar as coordenadas do ponto B. Depois, num sistema, né, resolvendo, A menos B será igual à abscissa desse ponto B e A quadrado menos A será igual à ordenada desse ponto B. Então, a minha ideia é encontrar as coordenadas desse ponto B. Como é que eu posso encontrar as coordenadas desse ponto B? A nível geométrico, se a bissetriz é a mediatriz, quer dizer, eu projetaria o ponto A, né, mais ou menos assim, aqui, 90 graus, e depois a distância da bissetriz ao ponto A seria igual à distância da mediatriz, né, do segmento até o outro lado. Penso que aqui a inclinação desta bissetriz não fui muito feliz, quer dizer, o ponto B ficaria assim aqui neste desenho um pouco mais aqui. Mas isto foi porque eu falhei assim um pouco a colocar aqui a mediatriz. Pensaremos de outra maneira, mais acessível. Reparem o seguinte: se a bissetriz é a mediatriz desse segmento de reta AB, né? Então o que é a mediatriz de um segmento de reta? É o conjunto de pontos que estão à mesma distância, são equidistantes dos extremos do segmento. Então imaginem que a origem, né? Pertence a essa mediatriz do segmento AB, coincide com a bissetriz.
Então quer dizer que esta origem tem de estar à mesma distância do ponto A que do ponto B. Se vocês imaginarem assim esta distância de 2 unidades, quer dizer então eu também trabalharia a ideia de 2 unidades para este lado e encontro ali facilmente as coordenadas do ponto B, sendo que as coordenadas do ponto B poderia descrevê-las como 2, 0, quer dizer, a abscissa 2 e a ordenada 0. Reparem, vou-vos passar assim aqui uma dica extremamente importante. Se a bissetriz é a mediatriz do segmento de reta AB, então os pontos A e B são simétricos relativamente a essa mediatriz. E então vou-vos falar aqui uma ideia de simetria, ou melhor, pontos simétricos. Pontos simétricos relativamente à bissetriz dos, vou abreviar, quadrantes ímpares, ok? Sempre que vocês quiserem obter um ponto simétrico relativamente à bissetriz quadrantes ímpares, imaginem que têm assim um ponto A e esse ponto A tem de coordenadas, por exemplo, M e T. Se eu sei que um ponto B que é simétrico relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, as coordenadas do ponto B, quer dizer, basta simplesmente alterar a ordem, ou seja, T e M. Sendo assim, se as coordenadas do ponto A seriam 0, 2, as coordenadas do ponto B, sendo simétrico relativamente à bissetriz, seriam então 2, 0, aquilo que foi confirmado. Mas vocês podiam me perguntar assim, quer dizer, mas esta distância 2, eu também se viesse para aqui, podia imaginar assim uma distância de 2 unidades, não é? Porque é que o ponto B não está aqui e está exatamente ali? Reparem no seguinte, não é? Eu sei que A para B, se eu unisse A e B, este ângulo aqui tem que ser 90 graus, não é? Será que eu tenho a certeza que este ângulo é 90 graus? Tenho, sem problema algum. Porque se eu imaginasse assim aqui este triângulo isósceles, né, onde aqui seria 90 graus, eu apanho aqui o cruzamento dos eixos coordenados, o triângulo é isósceles, né, porque estas duas distâncias são iguais, então ali seria 45 e aqui seria 45. Sendo que a bissetriz parte o quadrante ao meio, eu tenho a certeza que ali vou ter um ângulo 90 graus. Porque se a bissetriz divide este ângulo aqui dos quadrantes ao meio, em 2 ângulos iguais, e se este ângulo é 90 graus, eu ficaria assim ali também com 45. Então teria 45, 45, quer dizer que ali o cruzamento com a bissetriz é feito na perpendicular. Então isto está correto. Sendo assim, e agora retomando então o problema, eu sei que as coordenadas do ponto B serão 2, 0, eu vou então propor-me aqui a resolver o sistema. Ou seja, se eu sei que as coordenadas do ponto B são então 2, 0 e a abscissa do ponto B é dada por A menos B, então eu posso dizer aqui que A menos B terá de ser simplesmente igual a 2 e A quadrado menos A terá de ser então igual à ordenada do ponto B, que será 0. Agora é só resolverem esta equação. Eu vou resolver então a equação, a segunda equação. Tem assim A quadrado menos A igual a 0. Para resolver esta equação é simples. Podia colocar então A em evidência e ficaria com A menos 1 igual a 0. Aplicando o anulamento do produto, eu diria então que A igual a 0 ou o segundo fator, que seria A menos 1 igual a 0, o que teria A igual a 0 ou A igual a 1. E reparem que neste momento eu tenho duas soluções para o valor de A. Mas, como A é positivo, quer dizer, A pertence a R+, esta solução, né, esta solução A igual a 0 está fora do nosso domínio para o parâmetro A. Quer dizer que A só pode ser igual a 1. A só pode ser igual a 1. E se A é igual a 1, eu agora pegaria então nesta segunda equação, substituindo A por 1, então tinha 1 menos B igual a 2, e vou resolver em ordem a B, quer dizer, subtraía 1 ambos os membros, teria então menos B igual a 2 menos 1, o que dava 1, o que seria então equivalente a dizer agora multiplicando tudo por menos 1,
que B seria igual a menos 1. Sendo assim, as soluções são A igual a 1 e B igual a menos 1, daí a opção correta seria a opção B. Retenham aqui esta ideia que é importante. Sempre que vocês tiverem pontos simétricos relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares, e só para esta bissetriz dos quadrantes ímpares, basta que troquem as coordenadas. Ou seja, se o ponto A tiver coordenadas 2, 3 e eu quiser um ponto simétrico relativamente a esta bissetriz dos quadrantes ímpares, imediatamente eu digo que esse ponto simétrico terá de coordenadas 3, 2. E vocês podem fazer a distância, vai bater sempre certo. Ok? Isto é assim uma dica mais prática e que ajuda imenso neste tipo de casos. Pontos simétricos relativamente à bissetriz dos quadrantes ímpares é só trocarem as coordenadas abscissa pela ordenada e terão sempre o ponto simétrico relativamente a essa bissetriz. Fico-me então por aqui. Quanto à resolução deste exercício, é sempre um prazer enorme ajudar. Um grande abraço a todos. Tchauzinho.